Olá, aluno do curso de Licenciatura em Matemática, seja bem-vindo a mais uma conversa acadêmica. Sou o professor Paulo Martinelli, coordenador do curso. A conversa acadêmica é uma iniciativa da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje vamos falar com vocês, ou com você, caro aluno, quero chamar a atenção de você, a matemática na informática. Aqui eu quero falar com você o seguinte, você como futuro professor, né, de matemática, lembre-se que você tem que entender matemática, você tem que buscar conhecimento, porque o que está por trás das telinhas, dos computadores, está uma linguagem que nós chamamos de linguagem da computação, a linguagem dos bytes e bits. Tá? Então nós temos lá a linguagem de baixo nível. E nós como futuros matemáticos, e você como futuro matemático, tem que entender da matemática para poder explicar para esses nossos amigos que vão fazer a informática. Então, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso, quer dizer, entender a matemática para poder explicar a informática. Que a informática, sem a matemática, ela não é nada. Os nossos computadores falam numa linguagem de bytes e bits. Nós temos outras linguagens, que é a linguagem octal, a linguagem hexadecimal, mas a linguagem que o computador fala, essa interface que aparece no computador para nós, ou para você que está vendo na telinha, é a linguagem de baixo nível. Isso, né, está o quê? Todas as conversas matemáticas, todas as linguagens matemáticas por trás disso aí. Então tem algumas disciplinas que vocês não podem esquecer que estão voltadas para isso, tá bom? Nós temos alguma disciplina aqui, algoritmos, álgebra, cálculos, a lógica matemática. Então nós temos alguma estrutura de dados, são coisas que você tem que entender. Tá? A parte discreta dessa geometria, da estatística também. Então você tem que entender isso, como futuro professor de matemática, para poder explicar a informática. Porque atrás da informática nós temos toda essa parte da matemática. E sem a matemática, a informática não existe. Então nós temos lá, na nossa disciplina, para você resolver as coisas, você tem que trabalhar com a disciplina de matemática. Então, a computação, ela existe porque existe a matemática, senão ela não existia. O objetivo nosso da ferramenta, que nós chamamos de computação da informática, ela vem para agilizar o processo. Mas por trás de tudo isso, nós temos a linguagem. A contribuição que nós temos com isso, né, é o aperfeiçoamento de todos esses dados dos computadores. Sem esse aperfeiçoamento da matemática, os computadores hoje de terceira, quarta, quinta geração não existiam. Então, eu quero que nós passamos para vocês, eu quero passar para vocês essa informação, que você entenda um pouquinho mais de informática. A aplicabilidade da matemática na informática. A informática está em todos os segmentos, se você olhar, a matemática está na medicina, está na veterinária, está na administração, está na economia. E quando você usa a ferramenta a informática, você lembra que está essa ferramenta por trás, que temos todos esses dados, esses algoritmos, essa linguagem matemática que está atrás da computação, tá bom? Então, dentro da linguagem matemática e informática, elas estão ligadas entre si. Então, né, a matemática colabora com a informática e a informática sem matemática, ela não funciona. Então, para os computadores, hoje nós temos esses computadores que nós temos, precisa da matemática. E quem é que está por trás disso? São os matemáticos, tá? E sem isso, vocês podem ver que nós temos aí grandes matemáticos, né, que estão por trás disso aí. Os caras que inventaram a matemática, os caras que pesquisaram a matemática, aquelas pessoas que realmente pesquisaram sobre a matemática e na aplicabilidade da informática. E isso, se você for estudar a informática, você vai ver que na história da informática nós temos quem? Os matemáticos, tá ok? Então eu quero que você pesquise um pouquinho mais, veja quem são os pais da informática, para ver o que está por trás disso. São os matemáticos, tá bom? Eu quero agradecer a sua participação e quero que você realmente busque essas informações, entenda um pouco mais que a matemática está na informática e a informática depende da matemática, tá ok? Meu muito obrigado e até uma próxima conversa acadêmica. Saudações matemáticas!